Oi, oi. Eu estava pensando aqui, eu tenho alguns pacientes que, quando vêm a primeira vez para fazer tratamento, eles, durante a avaliação, quando a gente vai conversar sobre a parte de remédios, de medicação, eu pergunto, das medicações que eles estão tomando, aí eles falam, estou tomando isso, aquele outro, geralmente eles dão uma lista de uns 5, 6 remédios, no mínimo uns 3. E remédio para pressão alta, um remédio para diabetes, um remédio para tireoide. E é interessante parar para analisar o seguinte, quando você vai num profissional, ele passa um remédio, e você vai, por exemplo, tá com um problema no estômago, aí você vai num profissional e vai passar um remédio para o estômago. Se você tiver com um problema no intestino, ele vai te passar um remédio para o intestino. Se tiver com ansiedade, ele vai te passar um remédio para ansiedade. Quando você vê, já está tomando 5, 6, 7, um monte de remédios para sintomas diferentes. Ninguém para perguntar, para se perguntar, para perguntar para o paciente, para buscar a causa do problema. Trata-se muito sintomas. Então, sendo assim, a pessoa vai tomar uma infinidade de remédios sem tratar o que realmente está causando. Então, muitas vezes, todos esses sintomas têm uma ou mais de uma causa. Essas causas nunca são buscadas. Sempre são abafados os sintomas com medicação. Então, a pessoa toma um medicamento, essa medicação abafa aquele sintoma, mas o problema continua cronificando, continua caminhando, continua piorando, só que a pessoa agora ela não sente mais, porque tirou a percepção dela do problema dela, dos sintomas. Quando você tira a percepção dos sintomas, o problema não deixa de existir. Ele continua do mesmo jeito, indo na mesma velocidade, só que você não está sentindo. Aí você acha que você está bem, só que você não está. Então isso acontece com remédios para tireoide, remédios para intestino, remédios para depressão, para ansiedade, para dor de cabeça. Enquanto não se buscar a causa do problema, os problemas vão ficando cada vez mais crônicos, gastando cada vez mais energia para o corpo tentar se melhorar. E isso vai desgastando cada vez mais e criando novos problemas, novos sintomas. Uma pessoa toma um remédio para um lugar, aquele lugar melhora e aparece em outro, e ela volta ao profissional que passa uma nova medicação. A mesma coisa de remédio para pressão alta, Tem que se tratar a pressão alta e não se trata. Por isso que diz que a pessoa que tem, ouve-se muito falar que quem tem pressão alta tem que tomar remédio a vida inteira. Não é verdade. Tem que tratar a causa do problema. Eles não falam uma coisa simples para as pessoas. Um dos principais causadores da pressão alta, por exemplo, é o açúcar e os carboidratos refinados. E eles culpam o sal. Não, o sal ele é a pontinha do iceberg. Quem causa mesmo é o açúcar e o carboidrato refinado. Então falta uma orientação alimentar, falta-se buscar a causa dos problemas. Hoje em dia já existe uma medicina integrativa que está trabalhando isso. Então está começando a aparecer agora. O que a acupuntura já trata há 5.000 anos. Está começando a aparecer agora na medicina, mas ainda bem que está aparecendo. Então, eu vim trazer esse questionamento, essa reflexão, que trata-se muito os sintomas e não se busca a causa dos problemas. Por isso que a humanidade anda tão doente. Por isso que a humanidade anda tomando tantos remédios e por isso que as indústrias farmacêuticas estão lucrando bilhões e bilhões por ano.